Construindo e desenvolvendo cidades. Vamos lá para a geografia? Olha aí, se você fosse construir uma cidade, que lugar escolheria? Que fatores naturais seriam relevantes na sua escolha? Esse professor aqui está perguntando. Você acha que um rio seria importante? Ou uma praia? Um relevo plano, plano quer dizer retinho? Ou um relevo com elevações? O que você escolheria para ser o lugar que você moraria, construiria uma cidade? As condições da natureza local, como a presença próxima do oceano, de uma ilha, de um rio, de um relevo plano ou com elevações, entre outros, são chamados de fatores naturais. O conjunto dessas condições naturais na região onde se forma uma cidade denomina-se sítio urbano. Então, olha lá, sítio urbano é o local com os relevos. E esses relevos são considerados fatores naturais e que são importantes na escolha de onde construir uma nova cidade. Algumas cidades são planejadas, pensadas, realmente feito um propósito para aquela cidade antes de sua construção, como Brasília, a capital do Brasil. Outras surgem e crescem lentamente à medida que mais e mais pessoas vão vivendo ali, ou seja, crescem espontaneamente. Então aqui, ó, você vê que as ruas são bem retas, bem organizadas. Essa é uma vista aérea de Brasília, que chama plano piloto, ao longo do eixo monumental, com destaque ao novo estádio Mané Garrincha e ao Congresso Nacional e à Praça dos Três Poderes. Toda a área residencial da Asa Norte é vista no centro, então seria aqui. Porém, nos dois casos, houve alguma razão ou fator natural ou de interesse econômico que motivou o começo da cidade exatamente naquele lugar. Veja, por exemplo, aqui você tem o Rio Guaíba, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre, por que ela surgiu? Ouça só. As primeiras famílias portuguesas que habitaram nessa região do Rio Grande do Sul navegaram pelo Oceano Atlântico, entraram na Laguna dos Patos e, quando chegaram ao lago Guaíba, desembarcaram, dando origem a um povoado que recebeu o nome de Porto dos Casais. Com seu nome atual, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. E Olinda? O português Duarte Coelho veio ao Brasil administrar a capitania de Pernambuco. Ao desembarcar do navio, avistou as colinas e, segundo registros históricos, ele disse: "Ó linda terra e outeiro para edificar de uma vila." Concluiu que os montes da região seriam úteis para, do alto, enxergar o mar e defender a futura vila dos ataques por navios. Atualmente, Olinda está localizada próxima à capital de Pernambuco, Recife. Você viu que foi de uma frase dele? Olinda! Só que emendou, ficou Olinda. Então, trocando ideias. Pode-se perceber alguma relação entre a história do surgimento das cidades e o nome delas em alguns dos casos? Nos dois casos, ó. Por mais que aqui Porto é onde para, né? Era Porto dos Casais, se tornou Porto Alegre. Eu imagino que esses casais, ó, eram alegres. Você tem outra sugestão? E a palavra Olinda vem da frase que ele disse: "Ó linda terra", né? Número 2. Em que aspecto a escolha do sítio natural para a construção das duas cidades mencionadas se assemelham? Então, o sítio natural é o local com os aspectos geográficos para se formar a cidade. No caso de Olinda, é por causa dos morros e o interesse dele era ver a navegação. E no caso de Porto Alegre, aqui diz que quando desembarcaram no Lago Guaíba, eles chegaram no lugar que é o porto e gostaram desse finalzinho. Então, seria essa a resposta. Página 85. Exercício 5. Imagine os sítios naturais de Porto Alegre e de Olinda antes da construção das cidades.
Releia o texto e com sua turma e seu professor construam 2 painéis representando as características de cada lugar e seu sítio e exponha na sala. A gente vai pular essa parte e vamos para a próxima, que é aqui onde eu vivo, tá bom? Número 1. Agora que você já sabe o que é um sítio natural, observe as condições do sítio de sua cidade e identifique quais deram origem a ela e o lugar onde está. Nós estamos juntos ao Oceano Atlântico? Não. Próximo ao rio? Sim. Próximo de um lago natural? Não. Em uma região de colinas e montes? Sim. Em uma região de revelo plano? Não. Apesar que a nossa cidade está num lugar mais plano, mas em volta é tudo cheio de morros, né? Em uma ilha? Nós temos um bairro que é uma ilha. Em uma região de floresta? Não. Em uma região de solos férteis para a agricultura? Mais ou menos. Aqui tem bastante agricultura, mas também tem bastante gado. Em uma região de pastagem favoráveis para a pecuária? Considero que sim. Em uma região de extração de minério no subsolo? Sim, a nossa região de Minas Gerais é rica em minério. Em uma região de coleta de algum produto vegetal? Tem coleta, mas não é tão forte assim, não. Onde alguma atividade econômica é desenvolvida em função do clima favorável? Cultivo de algumas coisas de solo quente, né? Próximo a um país vizinho? Não. Número 2. Se nenhum dos motivos listados da atividade anterior for assinalado, investigue e explique quais condições deram origem à sua cidade. Então, aqui também foi Você sabia que aqui foi um posto policial na época que houve o desbravamento da cidade? Vamos pesquisar sobre isso? Próxima aula do Zoom a gente conversa? Então, tá bom. Número 3. Qual a importância das características naturais do sítio de sua cidade para o crescimento dela e para a vida das pessoas que nela vivem? Comente com os colegas e escreva coletivamente um texto que descreva a paisagem natural inicial e como ela influencia o desenvolvimento da sua cidade. Então, aqui, olha, para o crescimento da nossa cidade, o que é mais importante é que nós estamos no entroncamento rodoviário. Você sabia disso? Aqui, a nossa cidade, ela dá acesso a várias regiões do Brasil. Então, muitos fluxos de pessoas que estão viajando passam por aqui. Isso é uma coisa importante. Confere aí todas as suas respostas. Um beijo, até a próxima aula!